África. Durante décadas, o mundo olhou para este continente com uma visão limitada. Um lugar de recursos, de desafios, de potencial ainda por cumprir. Mas essa história está incompleta. Porque hoje, existe uma outra África. Uma África que constrói, que produz, que exporta, que inova e que começa, silenciosamente, a redefinir o seu lugar na economia global. De petróleo à tecnologia, de agricultura à indústria pesada, de portos estratégicos a mercados gigantescos. Existem países neste continente que já movimentam centenas de bilhões de dólares. Mas a grande pergunta é: quem realmente domina a economia africana hoje? Quem está a crescer mais rápido? Quem depende de mais de um único recurso? E quem está a construir um futuro sustentável? Hoje, vamos viajar pelas 10 maiores economias de África. Não apenas pelos números, mas pelas estratégias, pelos sistemas, pelas decisões, que transformam países em potências. 1. Nigéria. O gigante que nunca pode ser ignorado. A Nigéria não é apenas um país. É um sistema econômico em escala continental, com um PIB de mais de 471 bilhões de dólares. É a maior economia de África. Mas o que realmente torna a Nigéria única não é apenas o tamanho, é a sua complexidade. Durante décadas, o petróleo foi o coração da economia nigeriana, responsável por grande parte das exportações e por uma fatia significativa das receitas do governo. Mas a Nigéria não parou aí. Hoje, o verdadeiro motor do país está a mudar. O setor de serviços cresce rapidamente. As telecomunicações explodiram. O sistema bancário expandiu-se. E uma nova força emergiu: a tecnologia. Lagos tornou-se um dos maiores hubs tecnológicos de África. Startups, fintechs, plataformas digitais. Milhões de pessoas conectadas e transacionando todos os dias. Ao mesmo tempo, o país possui um dos maiores mercados consumidores do continente. Mais de 200 milhões de pessoas. Isso significa uma coisa: escala. Mas essa escala vem com desafios. Inflação, infraestrutura insuficiente, dependência do petróleo, instabilidade cambial. A Nigéria é um paradoxo. Imensa, poderosa, mas ainda em construção. E mesmo assim, nenhum investidor sério ignora a Nigéria. 2. África do Sul. A economia mais sofisticada do continente. Se a Nigéria impressiona pelo tamanho, a África do Sul impressiona pela estrutura. Com um PIB superior a 400 bilhões de dólares, é a economia mais industrializada e diversificada de África. Aqui, o dinheiro não vem apenas de um setor. Vem de vários. Mineração, indústria automóvel, finanças, retalho, agricultura, turismo. O sistema financeiro sul-africano é um dos mais avançados do hemisfério sul. Bolsa de valores forte, bancos robustos, mercados de capitais sofisticados. É uma economia que funciona com mecanismos mais próximos das grandes economias globais. Mas nem tudo é estabilidade. Crise energética, desemprego elevado, desigualdade social profunda. A África do Sul mostra uma verdade importante. Uma economia pode ser sofisticada, mas ainda assim, enfrentar grandes desafios internos. E mesmo assim, continua a ser um dos pilares econômicos do continente. 3. Egito. O país que transformou geografia em dinheiro. O Egito não é apenas uma economia, é um ponto estratégico do planeta. Com um PIB de cerca de 389 bilhões de dólares, é uma das economias mais importantes não só de África, mas também do Médio Oriente. O segredo do Egito começa com um canal. O Canal de Suez, uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. Milhares de navios passam por ali todos os anos. E cada passagem gera receita. Mas o Egito não depende apenas disso. Turismo histórico, gás natural, construção, manufatura, agricultura ao longo do Nilo. Nos últimos anos o país apostou fortemente em megaprojetos. Novas cidades, infraestruturas, zonas industriais, tudo para acelerar o crescimento. Mas o crescimento também traz pressão. Dívida, inflação, desafios cambiais. Mesmo assim,
Poucos países no mundo monetizam a sua localização como o Egito. Ter um PIB elevado não significa automaticamente riqueza distribuída. Não significa qualidade de vida elevada. Não significa estabilidade. Uma economia pode ser enorme e, ainda assim, enfrentar pobreza, desigualdade e fragilidade. Por isso, mais importante que o tamanho, é como esse tamanho é usado. 4. Argélia. O poder energético do norte de África. A Argélia é uma economia movida por energia. Com mais de 269 bilhões de dólares de PIB, é um dos maiores exportadores de gás natural de África. O petróleo e o gás são a base. Eles financiam o Estado, sustentam investimentos, movem a economia. Mas isso também cria dependência. A Argélia tem tentado diversificar, investir em indústria, infraestrutura, produção local, mas o peso do setor energético continua dominante. É um país rico em recursos, mas ainda em busca de equilíbrio econômico. 5. Marrocos. A estratégia que funcionou. Marrocos fez algo que poucos países africanos conseguiram fazer com sucesso. Diversificou. Com um PIB de cerca de 160 bilhões de dólares, o país construiu uma economia baseada em estratégia. Indústria automóvel. Exportação para a Europa. Portos modernos. Logística eficiente. Energias renováveis. O país transformou-se num hub industrial. Empresas globais produzem em Marrocos para vender ao mundo. Além disso, turismo e agricultura continuam fortes. Marrocos prova uma coisa: estratégia pode ser tão poderosa quanto recursos naturais. 6. Etiópia. O gigante em ascensão. A Etiópia cresce rápido. Com quase 150 bilhões de dólares de PIB, é uma das economias que mais cresceram nas últimas décadas. O modelo? Investimento massivo em infraestrutura, estradas, energia, indústria. O país apostou em parques industriais, produção local e crescimento em escala. Com uma população enorme, o potencial é gigantesco. Mas também existem desafios: pressão social, instabilidade política, necessidade de empregos em massa. A Etiópia representa o futuro, mas ainda em formação. Durante décadas, a África exportou matéria-prima. Hoje, começa a transformar. Produção local, indústria, tecnologia, logística. O modelo está a mudar. 7. Quênia. O poder da inovação. O Quênia prova que tecnologia também é recurso. Com mais de 120 bilhões de dólares de PIB, é um dos centros econômicos da África Oriental. Agricultura forte, exportação de flores e chá, turismo. Mas o verdadeiro diferencial está no digital. Mobile money. Fintech. Inovação. Milhões de pessoas fazem pagamentos pelo telemóvel. O Quênia tornou-se um laboratório de inovação financeira. E isso mudou a economia. 8. Angola. Riqueza que precisa transformar-se. Angola é rica, muito rica. Petróleo, diamantes, recursos naturais abundantes. Com cerca de 101 bilhões de dólares de PIB, é uma das economias mais importantes do continente. Mas durante muito tempo, dependente de um único setor. Hoje, o país tenta mudar, diversificar, investir, reformar. O desafio é claro: transformar riqueza em desenvolvimento. 9. Côte d'Ivoire. O poder da agroindústria. Côte d'Ivoire é o maior produtor de cacau do mundo. Mas não é só isso. Com mais de 87 bilhões de dólares de PIB, o país cresceu de forma consistente. Agricultura forte, processamento, indústria leve, infraestrutura. É um exemplo de crescimento equilibrado. 10. Gana. Recursos, serviços e ambiente de negócios. Gana combina recursos naturais com dinamismo, ouro, petróleo, cacau, mas também serviços, finanças, tecnologia. Com cerca de 82 bilhões de dólares de PIB, é uma economia vibrante, mas enfrenta desafios macroeconômicos. Nigéria tem escala. África do Sul tem estrutura. Egito tem localização. Marrocos tem estratégia. Quênia tem inovação. Etiópia tem crescimento. Angola tem recursos,
Mas quem vai liderar? A resposta ainda está a ser escrita. A África já não é uma promessa distante. É uma realidade econômica em construção. Mas o verdadeiro desafio não é crescer. É transformar crescimento em poder real. Porque no final, não importa apenas quem tem o maior PIB. Importa quem consegue transformar potencial em prosperidade. E essa história está apenas a começar. Subscreva o canal e acompanhe essa jornada pela África.